Então, gente, continuando o nosso tema de projetos de pesquisa, né? A gente parou em objetivos. Como a gente deve fazer nossos objetivos, para que serve o objetivo dentro do projeto de pesquisa, é o que a gente vai começar aprendendo hoje. Então, dentro dos objetivos, a gente precisa tentar explicar o para que nossa pesquisa está sendo feita. Então, para que eu quero responder esse problema de pesquisa? Tentem responder essa pergunta para gerar seu objetivo. Então, conforme diz aí o slide, na redação dos objetivos, você apresenta o fim que pretende atingir a partir de sua pesquisa, como meta de uma contribuição para a realidade investigada. No projeto, o objetivo é formulado em duas categorias: objetivos gerais e objetivos específicos. Então, para que sua pesquisa vai ser feita? Isso é o objetivo que você vai definir. O objetivo, como a gente viu, pode ser geral e pode ser específico. Dentro do objetivo geral, a gente precisa definir de forma ampla o que a gente pretende fazer com nossa pesquisa. O objetivo geral precisa estar ligado ao nosso problema de pesquisa, né? Precisa ser... Para que serve nossa pesquisa de forma geral? O que a gente pretende alcançar com essa pesquisa de forma geral? Isso é nosso objetivo geral. É um objetivo amplo, que vai dar a função do que nossa pesquisa pretende fazer. Um exemplo de objetivo geral. Quais estratégias motivacionais são desenvolvidas na empresa nativa para a promoção dos seus colaboradores e como se classificam nas teorias da gestão administrativa? Isso é um exemplo de questão problema. Aí dentro dessa questão problema, qual seria um possível objetivo geral? Seria identificar as estratégias motivacionais que são desenvolvidas na empresa nativa para a promoção de seus colaboradores e interpretá-las a partir dos fundamentos teóricos da gestão da administração. Então, a gente pega a nossa questão problema e tenta tirar daquilo ali o para que a gente está fazendo isso. E isso vai ser nosso objetivo geral. E o objetivo específico, ele, como o próprio nome já diz, né, ele vai focar o que a gente precisa fazer para alcançar o objetivo geral. Então, nos específicos, a gente precisa apresentar os objetivos que darão a garantia da realização do objetivo geral. Então, a gente pode citar aí exemplos de verbos nesses objetivos específicos. Então, vai ser como se fosse um passo a passo. Qual passo a passo você precisa seguir para que seu objetivo geral seja cumprido? Você precisa pesquisar, fazer pesquisa bibliográfica, fazer um estudo de caso, você precisa escrever uma redação. Então, tudo isso entraria em objetivos específicos. Então, aí tem alguns exemplos de verbos, né? Para determinar o estágio cognitivo do conhecimento. Se a gente quer conhecer alguma coisa, a gente pode usar o verbo definir, enunciar, conceituar, nomear, relacionar. Se a gente quer compreender alguma coisa dentro do nosso objeto de pesquisa, a gente pode identificar, descrever, distinguir, explicar, expressar, traduzir, analisar, especificar. E se a gente for aplicar alguma situação dentro do nosso projeto de pesquisa, a gente pode usar a palavra aplicar, demonstrar, empregar, manipular, usar, experimentar, solucionar, operar, calcular, construir, entre muitas outras, né? Aí são só alguns exemplos do que a gente pode usar para iniciar a ideia do nosso objetivo específico. Então, o objetivo específico vai ser um objetivo curto, um objetivo claro, sucinto, de no máximo 2 linhas, podemos dizer assim. E o objetivo geral não, ele vai ser algo mais amplo, mais específico, mais explicado, mais ou menos de 3 a mais linhas, a depender da situação. Então, objetivos específicos, pelo menos 1 linha e no máximo 2, e os objetivos gerais, pelo menos 3 linhas para explicar os objetivos gerais. Dica:
Os objetivos precisam ser formulados para responder à questão: para que será feita essa pesquisa? Então, para a gente conseguir definir esse objetivo geral, a gente pode começar respondendo essa pergunta. E aí, a partir de agora, a gente tem aí o tema de fundamentação teórica, né? O que é a nossa fundamentação teórica? Como podemos fazer a fundamentação teórica? Na seção de fundamentação teórica, você vai organizar um texto por meio de uma pesquisa. Você vai pesquisar sobre o seu tema em artigos na internet, em fontes confiáveis, e a partir dessa pesquisa, você vai relacionar aquilo que você está lendo com suas ideias. Você pode fazer citações diretas e indiretas, você pode parafrasear a ideia do autor usando referência a ele. Então, a ideia é organizar seu texto, articulando suas ideias com as ideias de outras pessoas que falaram sobre o mesmo assunto que você. Lembrem sempre de referenciar, porque se você não referencia o seu texto acaba sendo considerado como plágio. Então, o ideal é que você discuta suas ideias dentro do contexto de outros autores e sempre referenciando. Então, você precisa achar pesquisas que deem sustentação às suas ideias para contribuir para você interpretar seus dados de pesquisa. Então, como eu já mencionei, você vai organizar um texto a partir das interpretações de leituras de documentos relacionados ao seu objeto de estudo. Você vai fazer um levantamento em livros, em periódicos, na internet, sobre a temática que você está estudando. E esse texto vai dizer a interpretação da sua pesquisa dentro das suas ideias e debatendo ali com diferentes autores que você encontrou na sua pesquisa. Na redação dessa fundamentação teórica, é normal que a gente faça menção de algumas informações a partir dessas leituras, né? Então, quando a gente transcreve literalmente um texto ou parte desse texto para ilustrar ou para sustentar nossas ideias, é necessário fazer a citação, como eu havia mencionado antes. Então, sempre que você for usar a ideia de algum autor, você precisa fazer a citação, que a citação nada mais é do que ao final do parágrafo que você escreveu ou no final de uma frase que você escreveu, você abre parêntese e coloca o nome do autor e o ano que ele disse aquilo. Uma dica de fundamentação teórica. O texto de fundamentação teórica precisa ser elaborado respondendo à questão: o que foi escrito sobre o meu objeto de estudo? Então, você vai fazer pesquisa sobre seu tema, vendo o que outras pessoas falaram sobre ele e escrevendo no seu trabalho o que foi que essas outras pessoas falaram sobre ele, se o que está sendo dito sustenta ou não a ideia que você está seguindo no seu projeto. A metodologia. A metodologia, como está nesse desenhozinho aí, né, vai ser o passo a passo. Quais são os passos que você vai dar para que você consiga cumprir com seu projeto de pesquisa? O que você vai fazer, né, em cada etapa do seu projeto de pesquisa? A metodologia nada mais é do que descrever as etapas que você vai realizar dentro do seu trabalho. Detalhar com o máximo de especificidades possíveis o que você vai fazer durante seu trabalho. Então, você vai definir onde, com quem, com quantos, como será feita a sua pesquisa, a fim de responder sua questão problema e atingir seus objetivos propostos. Na metodologia, a gente pode dividir ela em alguns tópicos, mas não é necessário dividir em tópicos. A gente pode escrever um parágrafo, vários parágrafos diferentes, sinalizando modalidade de pesquisa, sinalizando campo de observação, sinalizando instrumentos de coleta de dados, sinalizando critérios para análise de dados, etapas da investigação, certo? Então, são alguns pontos que a gente pode definir em metodologia. Aí vamos ver o que cada um desses parágrafos pode estar dizendo na nossa metodologia, né? A princípio, modalidade da pesquisa. Primeiro, que tipo de pesquisa vai ser a sua? Ela se classifica como o quê?
Ela é uma pesquisa exploratória, descritiva, explicativa. Ela vai ser bibliográfica, vai ser pesquisa de campo, vai ser pesquisa documental, experimental, estudo de caso, entre outras. Então, você deve pesquisar por exemplo, o que é uma pesquisa exploratória e ver se sua pesquisa se encaixa na exploratória. O que é uma pesquisa descritiva, ver se sua pesquisa se encaixa na descritiva. Até você achar, de fato, em qual característica ali sua pesquisa se encaixa. Aí, quando você encontrar, você vai escrever um parágrafo dizendo qual é a sua modalidade de pesquisa e por que seu projeto se encaixa nessa modalidade de pesquisa. Então, o papel desse parágrafo vai ser isso, indicar qual é a modalidade de pesquisa e o porquê sua pesquisa se encaixa nela. Quais são as características da sua pesquisa que fazem ela se encaixar nessa modalidade. Aí tem um exemplo, né? A pesquisa quanto aos objetivos se caracteriza como descritiva, uma vez que os dados coletados e analisados nos permitirão descrever as características das reuniões administrativas. Quanto aos procedimentos de investigação, a pesquisa tem o caráter documental, uma vez que a natureza das fontes investigadas serão os livros atas das reuniões. Então, a gente viu aí que ele descreveu a modalidade de pesquisa e o procedimento da investigação em um parágrafo. Então, nossa primeira tarefa é essa, descrever nossa modalidade de pesquisa dentro desses tipos de pesquisa que a gente tem aí e os procedimentos que a gente vai usar para responder nossa pergunta de pesquisa, né? Então, o primeiro parágrafo da metodologia deve conter isso. Segundo parágrafo deve conter o campo de observação. A gente precisa descrever onde a gente vai coletar nossos dados. Será que vai ser na internet? Será que a gente vai criar um questionário? Será que a gente vai fazer entrevistas? Então, se a gente vai fazer tudo isso, onde a gente vai fazer, onde a gente vai coletar esses dados, para quem a gente vai aplicar essa pesquisa, para quantas pessoas vão ser aplicadas essa pesquisa. Então, nessa parte, a gente vai estar sinalizando a totalidade dos indivíduos que possuem as características definidas aí nesse estudo.